A paz do Senhor, meus irmãos, vocês, nossos parceiros aqui nessa grande obra, EBD em Síntese Podcast. Aqui estamos sempre juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus, a lição de adolescentes, né? Graças a Deus. Hoje, lição de número 11. Graças a Deus, já estamos chegando no finalzinho do trimestre. E hoje nós vamos conhecer a terceira carta de João. E eu já, desde este momento, quero saudar com a paz do Senhor Marco Júnior, João Felipe. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Forte abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Sempre uma grande satisfação estar aqui. Eu tenho certeza que será uma bênção dividir algo com vocês, algo que vai ajudar vocês e aprender com os meus irmãos aqui, Raniel e João, né? É sempre bom e agradável. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma lição que estamos aqui. E como o Marco falou, o irmão Raniel também, é sempre uma grande felicidade a gente estar aqui gravando, né? Porque a gente tem esses nossos momentos aqui reunidos e espero que essa aula seja uma aula abençoada para você, professor, que vai ministrar, para os seus alunos que vão estar ali sendo edificados pela palavra ministrada e que tudo ocorra conforme o propósito, o plano divino, né? Amém. Graças a Deus, nos sentimos honrados. Vocês estão sempre conosco, são nossos eternos convidados, são bem-vindos. Mas eu pergunto, você já se inscreveu nesse canal? Você já compartilhou com os outros professores, alunos? Você já passou a dica deste canal abençoador para quem você ama e para quem você quer que aprenda um pouco mais da palavra de Deus? Pois bem, pare aí 10 segundinhos, se inscreva no canal, aperta no sininho para chegarem as notificações, né? Passa esse conhecimento aí adiante, porque esse canal é nosso, é seu, é do aluno, e a gente tem o maior prazer de estar aqui mais uma vez. A lição de hoje, como a gente já falou, lição de número 11, terceira carta de João, já foi estudada primeira, segunda carta, outros livros importantíssimos aqui que estão muito bem colocados para ensino da Igreja do Senhor, cartas com um cunho pastoral muito importante. Já tivemos a defesa de Cristo no livro de Hebreus, né? Cartas de Pedro, Tiago, e ainda teremos mais até o final do trimestre. Muito bem, lição que tem como título Vamos conhecer a terceira carta de João. Por ser um livro pequeno, a gente pode até pensar assim, muito fácil, né? Pequenininho, tranquilo, mas eu estava aqui meditando, lendo sobre este livro, e eu me surpreendi com a quantidade de informações, de nuances, de coisas que aparentemente passam despercebidas numa leitura muito rápida e que merecem, sim, a nossa atenção, porque é para ensinamento da igreja e, portanto, é para ensinamento nosso. Essa lição tem 3 objetivos, né? Uma visão panorâmica da terceira carta de João. Quando a gente fala panorâmica num livro tão pequeno, é até curioso, né, João Felipe? Porque você fala de panorama, parece uma coisa bem grande, né? Mas tem uma coisa que eu sei, é que todo João gosta de falar muito. Se ele escreveu pouco, é porque foi profundo. E aí, Marquinhos, você está vendo aí? Rapaz, eu fico muito impressionado, porque existe um ditado que diz assim, que dos menores frascos é que saem as melhores e maiores fragrâncias. Muito bem. Então, quanto menor a mensagem, você não pode desconsiderá-la achando que ela é uma mensagem simplória, simplista, Sim, elementar. sim. A mensagem torna-se ainda mais forte do que a gente imagina. Isso mesmo, meus queridos. Temos este objetivo da visão panorâmica. Não desprezemos esta carta, hein?
ela é como um pequeno frasco de perfume francês, segundo Marco Júnior, né? Que fragrância Chanel, seria, Chanel, Marquinhos? Chanel 05, é? Rapaz! Muito bem. O segundo objetivo é observar o exemplo de três pessoas: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Interessante que o Gaio, muito bem saudado, elogiado, Demétrio também, Diótrefes, entretanto, um péssimo exemplo, né? Alguém que parecia querer se apropriar da igreja, execrar os irmãos e desprezar o próprio apóstolo que cuidava da igreja. É pouca coisa? Então, vamos lá. Terceiro objetivo, incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Muito bem, isto é a aplicação tão importante nas aulas da EBD, até nas pregações. As coisas precisam fazer sentido para quem está recebendo a aula, para quem está participando, ouvindo, aprendendo e remoendo aquele conhecimento. Portanto, é muito importante que o estudante, né, o aluno, esteja sentindo que aquilo tem a ver com ele nos dias atuais. Essa aplicação, portanto, ela é muito importante. Muito bem, queridos. Considerações iniciais, Marquinhos, João? Só falando do nosso autor em questão dessa epístola, que é o João, ele foi o autor do Evangelho, como os irmãos já bem devem saber, já está bem esclarecido, e de mais outras duas epístolas, e também do livro da Revelação. Só que esse compêndio de três epístolas é bem interessante porque eles retratam Jesus como um sacerdote. E um sacerdote nada mais é do que aquele que está para servir ao povo em benefício do plano divino e das ordens do Senhor, conforme todos os escritos que existem na Bíblia, lá no Pentateuco, e conforme as informações que a gente sabe do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito interessante a gente mentalizar isso, que Jesus é retratado como sacerdote nessas três epístolas maravilhosas que João escreve. Como o Marquinho bem falou, que já até introduz um pouco sobre o primeiro subtópico do primeiro tópico aí, que é compreendendo a carta, falando um pouco sobre o autor. Como eu disse, né, João, Deus tem um negócio especial com o João, sabe? Deve ser pelo nome, porque o nome João significa aquele com quem Deus usa de sua bondade. Vem do hebraico Yehohanan, que é a junção de Yahvé com Hanan, que é bondade, que é graça, misericórdia. Diferente de Marcos, que significa martelo grande. Olha aí, tá vendo? É um cuidado, sabe? Tanto que era o mais amado, segundo ele mesmo, né? Que só ele que ele escreve que ele era o discípulo mais amado. Mas João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Os filhos do trovão, como Jesus os apelida ali, os Boanerges, os filhos do trovão. E João ele vai escrever essas cartas. E é interessante que João, apesar de... É interessante como Deus ele muda as pessoas. Que Pedro, a gente via Pedro aquele muito sanguíneo, muito aquele negócio todo, e João e Tiago foram os que pediram para que Deus fizesse descer fogo do céu e consumisse o pessoal, por isso filhos do trovão, porque eles também eram meio esquentadinhos, né? Mas você vê que ele depois ficou conhecido como o apóstolo do amor, mais tranquilo, sempre aquela humildade, sempre aquelas palavras de mansidão, de temperança. E isso é uma coisa muito interessante. Mais um que foi completamente mudado pela mensagem do Evangelho, que chegou bem cruzinho na mão de Jesus, mas quando nos 3 anos e meio que ele passou ali, mais ou menos com Jesus, mas todas as outras provações que ele teve que passar foram moldando o caráter desse apóstolo, né?
Muito É interessante falar, interessante, muito, eu gostei dessa colocação de vocês. Fala, Marquinhos. muito interessante falar também para quem João escreve essa epístola. Diferentemente das duas primeiras epístolas, que ele trata de uma forma geral, congregacional, nessa epístola ele é muito diretivo. Ele é diretivo a Gaio, aconselhando Gaio, elogiando Gaio, falando sobre a postura dele e a maneira como ele vem desenvolvendo o trabalho diante da igreja do Senhor. Ele vem advertir ou reprovar a atitude de Diófres, que a gente vai falar posteriormente sobre isso, e também vem anunciar que ele mesmo visitaria a igreja. Vem dar uma introdução sobre um apoio, porque o líder é muito interessante, rapaz. João era pastor. João era pastor. E se você imaginar que um líder, ele precisa, além da responsabilidade que ele dá para o seu liderado, ele precisa saber, no momento certo, reconhecer o trabalho do seu liderado. E também precisa encorajá-lo, além de elogiá-lo, encorajá-lo a acertar as coisas que ainda precisam ser acertadas e a direcionar a visão dele. Essa epístola que João escreveu, a terceira, por mais curta que ela seja, ela é muito intencional no sentido de levar Gaio a perceber coisas que, acho que na visão do apóstolo João, segundo a inspiração do Espírito Santo, Gaio não estava percebendo ainda. Muito bem, vocês fizeram colocações interessantes a respeito de João. Alguém andou puxando a sardinha aí porque o nome é igual, mas tudo bem, está perdoado. Falaram considerações a respeito de Gaio, a respeito do destinatário Gaio, portanto, algo que também é incomum, assim como ele escreveu para Gaio, é incomum a forma da saudação que ele fez. Por que isso, irmão Raniel? Porque não era comum nas cartas a saudação desejando saúde e tal. Não que isso não fosse uma prática boa, ou que não fosse espiritual fazer isso, mas é porque era uma prática comum de cartas muito, muito, muito pessoais, e era um costume da época. Então, aliado a isso, e também levando em consideração o versículo 9, né, que ele diz, tenho escrito à igreja, mas, né, conjunção adversativa, né, Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Me parece, Marquinho e João, me parece que, diferente de outras cartas, João não estava tendo sucesso na comunicação com a sua igreja, a igreja na qual ele era responsável, e ele teve que escrever de forma pessoal a Gaio, para garantir que a sua mensagem chegasse à igreja, e que, me parece, Diótrefes não estava deixando. E aí eu já vejo a primeira grande característica que torna essa carta um tanto especial. Ela é diferente de outras cartas. Ela tem a saudação que fala do ponto de vista da prosperidade pessoal, da saúde. Ele se preocupa com a saúde de Gaio no sentido de desejando que Deus dê paz, saúde, prosperidade, elogia Gaio. Me parece que ele está puxando esse irmão assim, como que dando um abraço assim, e dizer, irmão Gaio, me permita dizer, as coisas que estão acontecendo aí não estão nada bem. Eu conto com você, Gaio. Você é um baluarte nessa igreja. Você está mantendo a postura que se espera de um cristão, diferente de Diótrefes. Então, me parece que se não houvesse Diótrefes nessa igreja, talvez ele não tivesse escrito essa carta tão pessoal para uma pessoa como Gaio. Então, me parece que ele achou alguém de altíssima confiança para entregar essa carta de cunho pessoal, mas de aplicação eclesiástica para toda a igreja. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, né? A forma como ele saudou, o destinatário, que talvez não fosse a pessoa originalmente a receber. E uma outra coisa também me chama a atenção é que nas cartas pastorais
Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Gálatas e finalmente João escrevendo a Gaio, né, para a igreja local. Existem 3 características que estão muito fortes e que eram muito ameaçadoras para a igreja. Uma, que era muito presente em Coríntios, era o partidarismo. A segunda, que era muito presente em Gálatas, era o legalismo. E a terceira, que está muito presente aí na atuação de Diótrefes, era o clericalismo. Era alguém que queria ser o selo de aprovação ou de reprovação para as pessoas que estavam naquela igreja. E me parece que este homem, Diótrefes, ele conseguiu reunir essas 3 péssimas características na sua atuação. Ele era partidarista, ele era legalista e ele era clericalista. Se achava praticamente o dono da igreja. Então, ele coloca Gaio numa função muito importante, de destaque, porque, apesar dele não mandar Gaio tomar uma atitude, vocês percebem? Ele não mandou, vá lá, exclua ele, faça isso, falar aquilo outro. Não. E ele se identifica, assim como na segunda carta, ele se identifica como presbítero. Por que ele faz isso? Alguém poderia dizer, ele está sendo humilde. Essa é a primeira observação que alguém pode fazer. Não, ele era apóstolo, por que ele se identifica como presbítero? Não, é porque ele estava sendo humilde e tal. Mas observem que a palavra presbítero era muito usada para descrever um supervisor. E presbítero, até hoje, é uma função local, diferente de um ministro, diferente de um pastor, de um evangelista. Então, ele se identifica como presbítero, como quem está dizendo o seguinte: eu agora estou falando como um supervisor, como alguém que precisa ficar de olho no que está acontecendo. Não que ele não tivesse autoridade apostólica, mas naquele momento ele estava agindo como um presbítero. E ele diz mais: olha, preste atenção no que está acontecendo, não faça nada ainda, deixa eu chegar, que eu vou visitar vocês e vou resolver pessoalmente. Então, observem quantas coisas importantes podem passar despercebidas se a gente lê esse livro assim, tarde da noite, cansado, numa leitura muito dinâmica, e deixa passar tudo isso que a gente falou aqui até agora, né? E o propósito, né? Nós temos aí, obviamente, um propósito, né? Que era encorajar Gaio, como que assim, Gaio, as coisas estão meio estranhas aí, mas não desista, não, você está indo bem, você está fazendo o que é para fazer, né? Advertir também e reprovar a atitude de Diótrefes para dizer assim, eu estou de olho, eu sou presbítero, eu estou de olho, eu estou supervisionando vocês e eu não aprovo o que ele está fazendo. E o terceiro objetivo é dizer, se preocupe não, eu vou aí visitar vocês, vou resolver esse negócio e aí sim eu vou usar a minha autoridade apostólica, não é isso, meu querido João Felipe? É muito interessante essa característica da carta, como bem foi falado, que ele elogia Gaio, louva a Deus pela vida de Gaio, encoraja ele, repreende a atitude de Diótrefes e é interessante que essas questões da carta, que essas sutilezas da carta, que se deixar passar, como o irmão Raniel falou, numa leitura mais rápida assim, mas é muito interessante ver como existe aquela questão de trazer um ânimo a Gaio, de elogiar o trabalho que está sendo feito, advertir Diótrefes, mas eu acho interessante que João, como o irmão Raniel falou, ele diz, olha, ele não manda Gaio fazer nada. Tanto porque talvez Gaio nem tivesse autoridade para isso, né? Então, ao mesmo tempo que ele recebe, que ele se coloca no lugar do presbítero para tanto mostrar a Gaio que ele estava de olho, assim como talvez se a mensagem chegasse ali a Diótrefes, ele também entendesse que estava de olho, ou talvez não. Como a carta foi direcionada a Gaio, acho que ele disse, olha, tenha ânimo, mas espere só um pouquinho que eu estou chegando já, e desde que de Diótrefes eu cuido. Pode deixar que quando chegar aí, quem vai tomar satisfação com o que está acontecendo aqui com Diótrefes sou eu. Então não se preocupe não que continue o seu trabalho, fique aí quietinho na sua, mantenha a ordem aí do jeito que está indo muito bem, você está agindo muito bem,
e que quando chegar aí, deixa que eu cuide de outras, pessoalmente. Eu acho muito bonito como o João escreve, e ele é um entendedor de procedimentos. João é um exímio entendedor de procedimentos. E eu acho não, tenho certeza que a nossa igreja, ela vive de procedimentos. Por quê? Quando João escreve, ele começa o versículo dizendo: o presbítero, na verdade, o presbítero, para aquela época, equivale ao pastor da igreja. Então, João estava se identificando para Gaio, e não apenas, não por Gaio não saber que ele era o pastor, mas ele estava dizendo: Gaio, o pastor da igreja é quem vai resolver esse problema. Simples. João chegou assim e disse: eu vou resolver, eu reconheço seu trabalho, reconheço que você tem feito, eu estou atento ao que acontece com Diófres, eu estou atento a Demétrio também. Então, ele faz um apanhado de alguns dos irmãos da igreja justamente para dizer que ele, como pastor, conhece o rebanho que foi confiado a ele. Ele sabe quem é quem. Então, isso é muito do líder, isso é muito daquele que tem essa posição de liderança, de conhecer o rebanho, de conhecer quem ele lidera, de conhecer quem está trabalhando com ele. Mas, aqui para Gaio, ele disse: Gaio, eu te amo, mas o pastor sou eu. Então, eu, como pastor, vou resolver esse problema. Então, por que João entende de procedimentos? Porque existem coisas que, para os líderes de 100, de 70, de 1000, de 500, não é lícito ser resolvido. E João diz: pronto, esse problema aí não é para o líder de 60, de 100. Esse problema aí é para o pastor da igreja resolver. Então, é muito bom conhecer de procedimento. Isso é até uma lição para nós que somos líderes, eu particularmente que estou na liderança do DEJARE, junto com a diretoria, é entender de procedimento, de quem é a atribuição, o que fazer, a quem recorrer. Porque se você passa na frente de alguém, logo você é tomado como desrespeitoso. Na ânsia de querer resolver os problemas, nem todo problema vai se resolver por vontade. O problema tem que se resolver por obediência a procedimentos. E nisto Deus é glorificado. Porque quando você está submetido a um procedimento ou a uma autoridade, você acaba dando mais validade para o seu chamado onde você está. Aí você diz: não vou resolver. Vou deixar para quem é de direito resolver. Então João está dizendo: deixa para quem é de direito, Gaio. Eu vou resolver o problema. E assim foi que aconteceu. E isso, sobre essa questão de saber a quem recorrer, é extremamente importante, que inclusive nós que somos da escola dominical, saber que, por exemplo, temos a quem recorrer quando tivermos alguma dúvida, alguma questão assim da sala, nós temos o nosso superintendente, nós temos o nosso orientador pedagógico, que sempre está ali do lado dos professores, e a própria figura do pastor. Tem certas coisas que às vezes é até bom chamar o próprio pastor para, por exemplo, algumas lições, já aconteceu da turma da gente, que eu falei com os outros professores, eu acho que essa lição tem que ser dada pelo próprio pastor. E a gente começou com ele, e ele disse: estarei lá, sim, dando esta lição, porque tem certas coisas que a gente pode até falar, ter a nossa visão até como professor, mas às vezes a gente não tem tanta autonomia e experiência e toda aquela questão que o pastor tem. Então, isso fica uma mensagem até para a gente, porque se, por exemplo, se no reino celestial os anjos, eles sabem até onde vai o limite deles, por exemplo, quando Gabriel foi entregar a mensagem, quando o anjo foi entregar a mensagem ali a Daniel, e ele não pôde passar, ele não foi bater de frente com o pessoal, não. Ele foi chamar quem conseguia passar, que foi Miguel. Do mesmo jeito, quando Miguel vai repreender Satanás lá na luta
em relação ao corpo de Moisés, ele sabia que Satanás estava num patamar de hierarquia até um pouco mais elevado que ele. E ele não repreende ele, não. Ele diz que o Senhor te repreenda. Então, se existe essa questão de hierarquia e saber se colocar no seu lugar, saber onde você está bem inserido, para poder ter esse processo no reino celestial, no reino angelical, quanto mais a gente, né? Então, essa parte que Marco falou é fenomenal, sobre você saber seguir e respeitar processos. Isso é extremamente importante. Muito bem, queridos. Essa primeira parte da lição, portanto, alguém que poderia pensar numa panorâmica bem rápida. Vocês estão vendo aí o tanto de informações valiosas e importantes que a gente tem nessa terceira carta. Isso é uma aula de pastoreio. Isso é uma aula de um pastor que tem cheiro de ovelha, que observa o que está acontecendo, que respeita a hierarquia, que respeita procedimentos, né? E que tem autoridade, legalidade e legitimidade. Alguém que age de acordo com aquilo que o Senhor Jesus deixou estabelecido. Nós temos, portanto, até hoje, a autoridade apostólica, né? Nós seguimos os passos de Cristo e dos apóstolos, né? Isso está escrito na palavra de Deus. E esses marcos não podem ser removidos. Quando você vê alguém na igreja dizendo assim, não, isso aí é ultrapassado, não precisa ser mais assim, não, vamos fazer diferente. Nós aprendemos, repassamos, recomendamos que seja assim, para que haja ordem na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Muito bem, na segunda parte da lição, nós temos agora elencados e distribuídos os exemplos dos três. Primeiramente o de Gaio, depois o mau exemplo de Diótrefes, e me parece até que o apóstolo não quer se deter muito num exemplo ruim, e ele valoriza muito mais o bom exemplo de Gaio e o bom exemplo de Demétrio. E o de Diótrefes, ele cita assim, ele anda querendo tomar conta da igreja, excluindo, não quer receber as pessoas, mas se preocupa não. Aí depois ele exalta o exemplo de Demétrio, né? Para dizer o seguinte, eu estou fazendo um paralelo, Gaio, um paralelo daquilo que deve ser o procedimento e daquilo que não deve. Quando eu fiz a minha pós-graduação, na minha área de atuação, na vida secular, eu achei interessante quando um professor que estava ensinando sobre contratos, ele disse o seguinte, um bom contrato, viu, Marco Júnior, você é da área jurídica, né? Um bom contrato, ele diz o que é o objeto, o que está incluído, o que deve ser feito, e ele diz o que não deve ser feito, né? Ele tem os dois lados da moeda. Um bom contrato equilibrado, ele diz isso sim, isso não. Isso faça, isso não. Isso tem direito, isso não tem. Então, o apóstolo faz muito bem essa visão, né? De dizer, olha, Gaio, isso que você fez é bom, esse teu procedimento é louvável, eu desejo que te vá bem e tal. E fala a mesma coisa com Demétrio, mas de Diótrefes ele sai elencando também, olha, ele está excluindo os irmãos, ele não está recebendo os professores que a gente manda para cuidar da igreja, ele está excluindo quem não concorda com ele. Veja, ele trata com especificidade o comportamento de cada um deles. Isso é muito didático, porque perceba, a gente hoje tem uma série de recursos, tem a gente palavra de Deus em várias línguas, a gente tem comentário bíblico, chave bíblica, a gente tem YouTube, a gente tem EBD em síntese podcast, mas naquele tempo não tinha YouTube para tirar dúvida, não tinha auxílio teológico, não tinha comentário Era na Wycliffe, não raça e tinha no essas coisas. espírito. Então, esse compêndio de informações era primordial para o bom andamento da obra do Senhor. Imagina a insegurança que aqueles irmãos tinham. Eles não podiam pegar o celular e ligar e dizer, olha, João, está acontecendo isso, o que é que eu faço? Então, ele precisava ser muito cirúrgico nas suas colocações. Não é isso, Marco Júnior? Dá aí um exemplo aí de Gaio, Diótrefes, Demétrio, fala aí para nós. Clareza dos processos é algo muito importante na conjuntura da liderança. E os líderes, eles precisam ser claros. Acho que nosso irmão Raniel já deve ter feito N cursos sobre liderança na sua área secular, e é o que a gente percebe. Clareza nos processos faz com que aqueles que você lidera consigam desenvolver melhor o trabalho
sem se deter em pequenos pontos de convergência. Então, quando algo está bem claro para quem você está liderando, fica mais fácil de você ajustar aquilo que está defeituoso, aquilo que está errado, por assim dizer. Então, quando você tem um grupo, imaginemos, nosso irmão Rania trabalha na área da construção civil, imaginemos que Gaio, Diótrefes e Demétrio são 3 funcionários de construção civil. Excelente exemplo, Marquinhos. Prossiga. Estou achando que eu vou convidar você para trabalhar comigo. E João e João é o mestre de obras. Vamos lá. Três funcionários e o João é lá quem comanda a obra toda. Ele está vendo que Gaio está assentando bem os tijolos. Gaio fez bem as bases da construção. O alicerce foi bem feito. A base foi perfeita. E ele não apenas fez, mas ele continua mantendo a qualidade do trabalho dele em outros trabalhos que ele faz. Ele não é constante só no início. Ele é constante nos demais trabalhos que são colocados na mão dele. Diótrefes, por outro lado, é aquele funcionário... O sindicalista, né, Marquinhos? É o sindicalista. Sindicalista. É aquele cara que levanta o muro torto e diz, não, a gente vê isso daí no reboco. Cheio de direito, que faz o serviço mal feito, e quando faz bem feito, quer levar o crédito da construção todinha, se for preciso. E se for por ele, nem Gaio, nem Demétrio tem vez na construção. E é só ele levantar um tijolo, levantar um muro e sentar um piso, viu? É só ele. Pois é. E o mestre de obras é ele agora, não é mais o João, não, viu? Não precisa nem vir mais, eu mando aqui. Demétrio é aquele funcionário que todo mundo fala bem dele. É aquele funcionário que é gente boa. Vamos dizer assim, é o puxa-saco do chefe, que leva café para o chefe quando o chefe está precisando. É aquele funcionário que pergunta como os amigos estão. É aquele funcionário que sabe perguntar, porque no meio de uma equipe tem sempre alguém que precisa conversar um com o outro para saber, rapaz, como é que você está? Se interessar pelas questões internas, pelas questões pessoais. Isso é alguém de grupo, ou seja, que faz parte do corpo. Diótrefes aqui está como aquele funcionário que não faz parte da equipe. Ele quer ser a equipe, mas ele não faz parte da equipe. E João é o mestre de obra que está vendo aquela cena todinha de dois funcionários querendo fazer tudo para a obra dar certo e um camarada querendo levar o crédito de tudo e bagunçando tudo. Então, João, como mestre de obra, diz, rapaz, eu vou ter que levar o Diótrefes ali no RH. A gente ter uma conversa. Não que ele fosse ser excluído, mas se você tem conhecimento da área secular e do que as empresas falam, você sabe que tem um negócio chamado anotação na carteira de trabalho, que aquilo pode ser bom, pode ser ruim. Das duas, uma. Ou é bom ou é ruim. E outra coisa, quando é ruim, o funcionário já fica de orelha em pé. Mas no caso de Diótrefes, ele não iria ser excluído, ele não iria receber a anotação. Mas aqueles que estavam trabalhando com ele receberam o seguinte recado. Olhe, Gaio e Demétrio, prestem atenção. Diótrefes é essa figura aí que está querendo bagunçar a obra. O que é que a gente vai fazer? A gente não vai tirar ele de onde ele está. Porque, por incrível que pareça, a obra anda com todo mundo. Com os bons, com os ruins, a obra anda com todo mundo. A gente não pode lançar fora aqueles por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. E não vamos retirar o joio para que o trigo não sofra. Porque senão a obra não continua. Exatamente. Desde que quem vai separar os peixes bons dos peixes podres é o próprio Jesus.
Pois é, aí o que acontece? Faz o seguinte, Diótrefes, continua sendo fiel. Aliás, faz o seguinte, Gaio, continue sendo fiel, Gaio. Faz o seguinte, Demétrio, continue sendo fiel, faça com diligência, continue fazendo com diligência aquilo que vocês estão fazendo, e tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, com Diótrefes, deixa que eu resolvo. Eu vou ter uma conversa com ele, porque o diálogo está no sangue do verdadeiro líder. E muitas vezes um diálogo resolve muita coisa. É verdade. Interessante que ele não inflamou, né, Marquinhos? Ele podia ter inflamado, Não. ter falado coisas até horríveis. Ele só citou o procedimento, né? A reprovação do procedimento. Porque há situações que a palavra de Deus deixa claro que há reprovação da pessoa, mas ele reprovou procedimentos, né? Você falou bem de procedimentos, e ele deixou claro, esse procedimento ok, esse procedimento não ok. E isso é muito didático, isso é muito cristão, né? Ele fala com humildade, ele fala com amor. A gente lembra, por exemplo, das palavras de Paulo aos Colossenses, né? Que é assim, Cristo é tudo em todos. Ele cita judeu, ele cita grego, bárbaro, e ele fala assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, né? Um verdadeiro crente, um verdadeiro líder, principalmente, ele tem entranhas de misericórdia, ele não lança fora de cara, ele primeiro tenta resgatar, tenta corrigir, não é isso, João? Exatamente, e assim, é até um gancho para o próximo tópico que a gente vai falar aqui, sobre a questão do exemplo, porque você vê claramente diferenças assim, gritantes entre esses três personagens, Gaio, Diótrefes e Demétrio. É quase um trava-língua. Fala aí, Gaio, Diótrefes e Demétrio 3 vezes Eu bem não rápido. consigo, eu não consigo, não. E é muito interessante que você vê que Gaio é aquele exemplo a ser seguido de servo. Mas não é qualquer tipo de servo, é aquele tipo de servo que ele se doa. Ele doa a sua casa, os seus recursos, o seu tempo, tudo pelo reino. É aquela pessoa que o serviço está ali nas suas entranhas. E a gente consegue identificar nossos alunos que são assim, nossos irmãos na igreja. A gente consegue identificar que existem hoje em dia ainda, dentro do corpo, dentro do reino, pessoas que são assim. E são pessoas que devem sim ser bem elogiadas e tudo mais. O serviço é reconhecido primeiramente por Deus e deve ser reconhecido pelos que estão à sua volta, mas sempre com o cuidado que Marco falou aí, de sempre Gaio entender que até onde ele pode ir, o que ele resolve e o que não cabe a Gaio resolver, né? Porque também o homem ele é provado pelos elogios, os louvores que recebe, assim como o ouro é provado no fogo e a prata é provada no crisol. E o homem é provado nos elogios. Então, mas sabendo que Gaio era um servo tão obediente, tão amante do reino, que ele não ia ter problema com aquela carta ali. E você vê Demétrio como o exemplo de uma pessoa que, como o Marco falou, era aquela pessoa que sempre todos eles falavam bem. E se todos falavam bem, não é só porque ele fazia as coisas, mas ele também tratava as outras pessoas muito bem. Tinha aquela questão, então você vê um servo sempre doando tudo que tem da sua vida para o reino e vê Demétrio, que era um servo que se preocupava também com seus irmãos ali, de como estava o convívio deles no reino. Sempre que precisasse de alguma coisa, também aquele coração de servidor, de servo, sempre procurando ali estar a serviço de seus irmãos. E já Demétrio, além de muito snob, como o comentarista vai trazer aqui, que era muito insubmisso, difamador, mentiroso, autoritário, intolerante, a gente vê ele se colocando como juiz da congregação, porque ele quis julgar quem era lícito, quem era digno de estar ali congregando com ele e quem não era. É aquele tipo de líder que só vale o pensamento que quer ocupar ali a liderança, mas é aquele pensamento de que só funciona se for do jeito dele. E quem discordar
pode cair fora porque eu não quero trabalhar com essa pessoa, não. E isso é uma coisa assim completamente errada. Se você parar olha como é grave isso. Você olhar para uma pessoa e dizer assim, não, essa pessoa não é digna de estar mais congregando aqui não, e porque eu agora sou o dono da igreja, eu decido quem entra, quem sai, quem assume cargo, quem não assume, e não sei o quê. Não sabe o seu lugar na hierarquia eclesiástica que havia ali, se coloca no lugar de juiz, e para esse tipo de pessoa o julgamento vai ser muito pesado. E terceiro, ele quer simplesmente coordenar tudo que está ali ao seu redor, ao seu bel prazer, conforme a sua vontade. Não que se faça feito assim na terra como no céu, mas conforme o coração de Demétrio, ou de Diótrefes. Meus amados, percebam, a Bíblia está repleta de exemplos, tipos de Cristo, né? A gente chama tipo de Cristo, ou seja, tipologia, né? Alguém que é muito semelhante nas características a Cristo. E a gente observa, por exemplo, que ele faz esse paralelo e apesar de na Bíblia não existirem tipos de Satanás, porque o objetivo da Bíblia é Cristo, o objetivo da palavra de Deus é Cristo, então o foco é Cristo. Mas se você parar e reparar um pouquinho, Diótrefes estava se prestando a um tipo de Satanás. Olha que pesado. Por quê? Opositor, mentiroso, adversário, usurpador, queria tomar o poder para si. Então, é um tipo de Satanás. O João não usou essas palavras, mas quando ele elenca as características, a gente faz, acho que eu já vi isso acontecer em algum lugar. Né? E ao contrário do que alguém pensa, o pecado não nasceu na terra. O pecado nasceu no céu com o próprio Satanás. E que foi destituído, foi tirado. Né? Então você tem tipos de Cristo e tipos de Satanás. Isso é muito sério. E nós não podemos, você adolescente, você jovem, não se preste a esse papel. Seja um tipo de Cristo, seja um imitador do bem, seja um imitador dos apóstolos, né? Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É essa escadinha do bem, essa passagem de experiência, de conhecimento, que louva e engrandece o nome do Senhor. Diótrefes estava se prestando a um péssimo papel. Né? É um tipo de Satanás. Né? Paulo, inclusive, entregou um homem que estava dormindo com a mulher do seu pai numa igreja e disse, eu entrego para Satanás. Perceba, João não fez isso. Ele até teria autoridade para fazer. Mas como ele era o apóstolo do amor, ele era um homem que tinha misericórdia de Deus na sua vida, ele disse, não, eu vou preferir resolver aí, e a gente vai conversar e vai se resolver. A palavra de Deus não narra como isso termina. Não é interessante? A gente não sabe como isso termina. Inclusive, o próprio Gaio, a gente não sabe de que Gaio está se falando, porque na Bíblia fala de 2 ou 3 Gaios. A gente não sabe de que Gaio está sendo falado e não sabe qual é o final que isso termina. Mas se Diótrefes não tem uma mudança de postura, a gente sabe como isso termina. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Judas, que traiu Jesus. E por acaso Pedro não traiu, não, gente? Pedro negou Jesus 3 vezes na casa do sumo sacerdote e praguejou. E o que é que muda na experiência de Pedro e Judas? Ambos eram pecadores, ambos traíram a confiança de Jesus. Um se arrependeu e obteve o quê? Misericórdia. O outro ficou com remorso, não era arrependimento, era remorso. E ele foi e se enforcou. Né? Então perceba, mesmo um Diótrefes, que se presta a ser um tipo de Satanás, se tiver um arrependimento genuíno, ele será alcançado pela misericórdia de Deus. Não sejamos nós os que fazem o papel de Diótrefes e excluem as pessoas do convívio dos santos, da casa do Senhor, da igreja. Não façamos isso. Sejamos o Gaio, que permanece firme, sejamos o Demétrio, que funciona como uma verdadeira cola entre os irmãos, né? Que faz a união, que promove a união entre os irmãos. Portanto, tenhamos os bons exemplos para nós
Apliquemos isso no nosso dia a dia. Não sejamos assim velozes para acusar, né? Vamos ser como crianças, com pureza, com amor, com respeito, com interesse nas vidas, com a aplicação do bem sobre quem precisa, misericórdia sobre quem precisa. A palavra de Deus diz: não precisam de médico os sãos. Então, a igreja, a casa de Deus, é chamada casa de oração, é lugar de misericórdia, é lugar de restauração. Eu e você somos agentes de mudança na vida das pessoas. Então, apliquemos isso nas nossas vidas, sejamos como João, o apóstolo amado, e apliquemos a misericórdia. Eu quero citar uma frase do meu pai, pastor Celedon Marques de Oliveira. Ele diz: na dúvida, meu filho, eu coloco no céu. Por quê? Porque há procedimentos que são tão estranhos e há pessoas que a gente não sabe distinguir bem o fruto, né? Que João observou aqui o fruto de cada um. E algumas pessoas até que morrem e a gente não sabe se morreram com Cristo ou sem Deus, o papel de colocar no inferno não é nosso. Então façamos como João. Deixa eu conversar com ele, vamos ter calma, deixa eu chegar aí e a gente ver o que está acontecendo. Tenha calma. Por quê? Porque eu tenho esperança de salvar este homem, como Paulo escreveu a Timóteo, né? O qual deseja que todos se salvem. Então, sejamos cristãos, sejamos um tipo de Cristo que aplica a misericórdia. Não é isso, João, Marquinho? Exatamente, é como o senhor falou, apesar de não ter tido um desfecho, a gente não saber como é que foi que terminou a história de Diótrefes e de Gaio e aquela situação aí da igreja, mas nós temos os exemplos, que acredito que são bons exemplos, Gaio e Demétrio, e Diótrefes como um exemplo negativo, e que é muito importante a gente frisar que o cristão, acima de tudo, ele deve seguir a Cristo. Ou seguir, eu posso seguir pessoas também? Você só pode seguir pessoas, exemplo de pessoas, se essas pessoas forem também sempre estarem buscando a imagem de Cristo. E nós temos muitos referenciais aqui que são mais próximos que a gente pode pegar como bons representantes daquilo que Cristo sempre nos ensinou. Tanto que Paulo disse, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, isso traz até uma questão de quem são as referências que nós estamos pegando? Quem são as referências dos nossos jovens hoje em dia? Quem são as referências que estão moldando o caráter dessas pessoas? Tantos influências, tantas pessoas aí que a gente talvez não deveria nem chamar de influências, porque a influência dele, ele pode até estar influenciando, mas geralmente a influência dele é totalmente, contradiz completamente aquelas coisas que a Bíblia fala. Então, sejamos imitadores dos bons exemplos que a Bíblia nos traz. Sejamos pessoas com coração de servo, assim como Gaio e Demétrio, e jamais sigamos o exemplo de Diótrefes, porque apesar de não sabermos o final dele, mas sabemos que o salário do pecado é a morte, e se a pessoa não se arrepender daquele caminho que está seguindo ali, de erros e de condutas completamente erradas, a árvore que não dá fruto ou que ela dá frutos ruins, ela é cortada e lançada no fogo. A árvore que dá bons frutos, ela é podada, é cuidada para que dê mais frutos. Então, apesar de não sabermos o desfecho, nós sabemos. O que eu acho muito bonito é uma coisa que o comentarista fala aqui: jamais esqueçamos que fomos criados para praticar boas obras. Nós fomos criados para o bem. A idealização do Senhor desde a criação da raça humana foi para que o homem, em seu estado puro, fizesse o bem. Mas, a partir do momento que o mal entrou no mundo, então nós temos essa dubiedade de características no coração do ser humano, tanto apontado para fazer o mal, como apontado para fazer o bem. E quando João escreve essa epístola, ele fala muito bem sobre essa distinção, quando ele fala no versículo 11, dizendo: amado, não sigas o mal,
mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, ver Deus, o escritor do livro de Provérbios, Salomão, disse no capítulo 3, versículo 6, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É muito bonito porque quando ele fala, quem faz mal não tem visto a Deus. Como reconhecer Deus nas nossas veredas se não fazemos o bem? Como reconhecer Deus nas nossas veredas se não praticamos o amor? Como reconhecer Deus nas nossas veredas se nós não andamos em comunhão com os nossos irmãos? Como reconhecer Deus na nossa vida se não estamos na luz? Como o próprio João escreveu na primeira epístola, como ele na luz está. E o bom de estar na luz é que isso traz uma consequência. Temos comunhão uns com os outros. E daí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é muito bom praticar o bem, mas que a essência do bem não seja apenas em uma atitude, mas que a essência do bem esteja incorporada nas nossas vidas, no nosso caráter, nas nossas ações e principalmente no nosso bom relacionamento com Deus, que é o primordial. Se nós dizemos que amamos ao Senhor, como podemos não amar um irmão que nós vemos e amar um Deus que não vemos? É muito maravilhoso você dizer que ama o Senhor, mas se você não ama seu irmão, de nada vale o eu te amo, Jesus. De nada vale. Porque o que importa é nós pegarmos todas as atitudes benéficas que o Evangelho é capaz de produzir dentro das nossas vidas, no nosso caráter, e dizer, eu preciso ser imitador do bem. Eu preciso imitar aqueles que fazem o que é correto. Gaio e Demétrio são exemplos para a igreja, de pessoas que fazem o bem, de pessoas que não se deixam levar pelo orgulho como Diótrefes se deixou, mas de pessoas que servem a Deus apesar de qualquer circunstância e que estão para servir a igreja do Senhor, apesar de qualquer circunstância. Entenda, não é só servir a Deus, é servir a Deus e a sua igreja aqui na terra. É verdade. Eu só sei de uma coisa, rapaz, ser João é uma benção, né? João é uma benção, rapaz. Ele não deixou passar nem no final, viu, Marquinho? De Gente, forma alguma. Eu quero encerrar aqui a minha participação também, fazendo como o apóstolo recomendou a Gaio. Saúdo os amigos pelos seus nomes. Marcos Júnior, João Felipe, Deus abençoe vocês. Você, professor, excelente aula, Deus te abençoe também. Deixo aqui a minha saudação e passo a palavra final também para os meus grandes companheiros. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. É muito bom partilharmos da lição e quão grandes conhecimentos essa lição, ou essas lições, por assim dizer, passam para os nossos corações. A gente fica aqui aprendendo um com o outro, ouvindo um ao outro, e eu tenho certeza que nisso o nome de Jesus é glorificado. Então, que você possa tomar por base essas palavras, aplicar a sua vida e aplicar na sala em que você ensina, que é a sala dos adolescentes. Dê esse exemplo não apenas em palavras, mas em atitudes para os seus adolescentes. Isso é muito importante. E você verá o crescimento exponencial que Deus fará dentro dessa sala, junto com os seus adolescentes, mais adolescentes, porém, não apenas quantidade, mas qualitativamente, mais adolescentes com vontade de aprender e com vontade de estar na presença do Senhor Jesus. Então, seja o exemplo para que eles imitem o bem. Amém. Eu também gostaria de desejar a vocês uma excelente aula e acredito que é a nossa última participação nesse trimestre, não é? É assim. São 11, nossa última Provavelmente. nesse trimestre. Então, ó, já fica aqui o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trimestre na Revista dos Adolescentes.
Deus abençoe a sua vida, professor. Deus abençoe a sua vida, aluno. Deus abençoe todo mundo aqui. Que Ele ilumine, clareie as nossas ideias para que e nos ajude nesse caminhar, nesse desafio que é estar como professor da escola dominical. Então, Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor, gente. Fiquem com Deus. Continue conosco assistindo